Oi pessoal, tudo bem? A pedido da colega Natália, professora da disciplina de Metodologias da Pesquisa Histórica, falarei com vocês brevemente sobre pesquisas em fontes nativas digitais. Mas vocês sabem o que é isso? Chamamos de fontes nativas digitais ou fontes nascidas digitais ou ainda Born Digital Resources, documentos originados de conteúdos criados em formato digital, como arte digital, capturas de tela, conteúdos de websites, dados de navegação, fotografias, gravações sonoras eletrônicas, postagens de redes sociais, vídeos. Em outras palavras, são documentos criados, manuseados e preservados de forma digital. Esses documentos estão diretamente relacionados ao boom digital, lembrando que a chamada era digital não é uma era para todas e todos. Ainda possuímos muitas desigualdades nacionais e internacionais em relação ao acesso ao mundo virtual. Vocês devem ter isso em mente quando forem analisar os dados coletados em suas pesquisas em fontes nativas digitais, cuidando com as generalizações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE e outros organismos possuem excelentes pesquisas em relação ao uso dos meios digitais no Brasil, que permitirão que realizem recortes de classe, étnicos, etários, de gênero e geográficos. Antes de seguirmos com algumas dicas de como pesquisar e alguns exemplos de pesquisas, é importante ressaltar a indissociabilidade entre a escolha do trabalho com determinada fonte e um referencial conceitual e teórico e certos procedimentos metodológicos. Assim, se vocês desejam trabalhar com fontes nativas digitais, é imprescindível a realização de leituras sobre a história digital e a história pública digital e sobre as humanidades digitais. No final desse vídeo, indicarei alguns autores para vocês se apropriarem dessas discussões, lembrando que são campos em franca expansão, no Brasil e no exterior. Além disso, essas pesquisas têm problematizado o trabalho das e dos profissionais em história. A história digital, em diálogo ou não com a história pública e as humanidades digitais, tem potencializado projetos de investigação mais colaborativos e interdisciplinares, associando ciências da computação e informação como arquivologia e biblioteconomia, história e museologia, tem permitido novas abordagens para antigos temas de pesquisa, entre outras dimensões. A partir da definição de fontes nativas digitais, como todo material produzido, manuseado, preservado digitalmente, falemos de algumas possibilidades de pesquisa, lembrando que o trabalho intelectual da pesquisadora e do pesquisador, suas perguntas, problemas e seus objetivos de pesquisa, que transformará determinado material em fonte de pesquisa. Não se esqueça disso. O arquivamento de materiais digitalizados ou nascidos digitais permite a criação de exposições em museus virtuais, além de repositórios temáticos, em um trabalho que pode ser desenvolvido de forma colaborativa a partir dos preceitos da história pública digital. Existem ferramentas específicas para o desenvolvimento dessas plataformas, como o Omeca e o Tainacan, e posso citar como exemplo as diferentes iniciativas nacionais e internacionais de arquivamento da experiência da Covid-19, coletando áudios, depoimentos, imagens e criando esses arquivos digitais. Nosso uso da internet e das redes sociais produz uma quantidade exorbitante de dados. Ao consentirmos com os dados de privacidade de determinadas plataformas, cedemos alguns dados que, submetidos à análise e interpretação, possibilitam a construção de determinados perfis para os quais são direcionadas propagandas comerciais, ideológicas e políticas. A ferramenta Google Trends permite que saibamos quais são os termos mais procurados no buscador por um país em um determinado recorte temporal, o que permite aferir o impacto de determinadas notícias, por exemplo. O jornalista Fábio Vasconcelos realiza um trabalho muito interessante, chamado Jornalismo de Dados, apresentando visualmente as análises que desenvolve com o chamado Big Data. Visite sua página para conhecer um pouco mais. As postagens nas redes sociais podem ser exploradas a partir de um trabalho de prospecção manual, buscando-se determinadas hashtags, por exemplo, ou através do uso de softwares, que podem auxiliar na análise quantitativa desses dados, quanto às postagens com determinada hashtag ou palavra-chave, ou qualitativa, com a construção de redes ou análise semântica. Existem diferentes buscadores de hashtags e softwares para o trabalho com essas fontes, que podem ser encontrados no DIRT, Digital Research Tools Wiki. Cito o Iramutec, que executa uma análise de dados textuais baseada num corpus textual, que pode ser um conjunto de tweets, um conjunto de e-mails ou mesmo um conjunto de comentários num vídeo publicado no YouTube. As páginas também podem ser transformadas em fontes, dependendo dos nossos objetos e temas de estudo. Uma página possui camadas invisíveis, que correspondem à arquitetura da informação, ao design, a teorias da comunicação, que podem ser exploradas se quisermos mais informações sobre a cultura contemporânea, o funcionamento dos algoritmos, as estratégias psicológicas de engajamento e marketing, entre muitas outras possibilidades.
Além disso, ferramentas como a Wayback Machine, entre outras, permitem que conheçamos o histórico de versões de uma página web, permitindo estudar as modificações ao longo do tempo. Os dados provenientes de sistemas de informação geográfica permitem a criação de mapas digitais, que por sua vez podem se transformar em cartografias da história e da memória de determinado período histórico. Existem muitos mapas como esses, criados com essas tecnologias. Cito apenas um, o Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, desenvolvido pela historiadora Anita Natividade Carneiro, que sinalizou lugares relativos à ditadura em Porto Alegre em um mapa criado com o Google Maps, anexando depoimentos, fotografias e outros materiais que permitem compreender a cidade como um espaço educativo, como um texto histórico. A Wikipédia, durante muito tempo, foi desprezada como ferramenta de disseminação de saber. Recuperando as ideias originais de seus criadores, diferentes grupos de pesquisa de historiadoras e historiadores têm proposto iniciativas de edição de verbetes, como o História na Wiki, qualificando o conteúdo ali presente. Mas você sabia que você também pode criar uma wiki? Sendo uma ferramenta, você pode criar uma wiki temática, como um dicionário de determinado período histórico. Recomendo que vocês visitem o Dicionário de Favelas Marielle Franco, que, em uma wiki, reúne produção de conhecimento sobre favelas e periferias. Além disso, é possível acompanhar o histórico de edição dos verbetes, além de analisar as informações contidas em uma aba específica, chamada discussão, em que diferentes usuários debatem o uso de determinado conceito, alguma polêmica e onde ocorrem também as chamadas batalhas de memória sobre o passado. Que tal utilizar a temida caixa de comentários do YouTube como fonte para o desenvolvimento de uma pesquisa histórica? Foi o que então o estudante de graduação do curso de História da URGS, Bruno Grigoletti Laetano, fez, trabalhando com os comentários postados em vídeos de depoimentos de militares à Comissão Nacional da Verdade. Dessa forma, foi possível aferir os principais termos utilizados, as associações entre pessoas e adjetivos e levantar algumas hipóteses sobre a recepção desse material nos usuários dessa rede. Bem, falemos agora rapidamente sobre alguns cuidados ao se trabalhar com esse tipo de material. Primeiramente, é preciso lembrar que as fontes nativas digitais devem ser submetidas aos mesmos procedimentos de crítica documental que qualquer outra fonte, ou seja, ainda que sejam materiais com determinadas especificidades, a prática que define enquanto historiadoras e historiadores no trabalho com as suas fontes é a mesma. Depois, o binômio abundância-escassez, que caracteriza seu material em seu habitat natural, o meio digital, pode ser contornado com ajustes nos objetivos e problemas de pesquisa da pesquisadora e do pesquisador. Lembrando que não faz muito tempo que as historiadoras e historiadores têm utilizado o digital como fonte, e muitos procedimentos metodológicos se dão por tentativa e erro, mas vale a pena o risco. Por fim, embora não seja um procedimento inerente ao trabalho com fontes nativas digitais, ao desenvolver uma pesquisa com esse tipo de material, é necessário redobrar os cuidados com o arquivamento e a preservação das informações, pois o mundo virtual é caracterizado pela velocidade e volatilidade. Por isso, recomendo que o material seja salvo em um arquivo específico e, caso isso não seja possível, recorra-se a ferramentas de armazenamento da web, que permitem criar um acervo de páginas. Esse foi um vídeo bastante introdutório sobre fontes nativas digitais e, portanto, gostaria de indicar algumas pesquisadoras e alguns pesquisadores para que vocês busquem mais informações sobre as suas práticas e seus trabalhos relacionados a esse tipo de material. Como disse anteriormente, se vocês desejam trabalhar com fontes nativas digitais, é imprescindível a realização de leituras sobre a história digital e a história pública digital. Assim, recomendo que busquem os trabalhos de Anaclet Pons, Anita Lucchesi, Bruno Leal, Israel Aquino, Sérgio Noiré e Thiago Gil. Sobre as humanidades digitais, espaço em que ocorre debate sobre os arquivos e sobre as fontes nativas digitais, bem como sobre ferramentas para o trabalho, sugiro as pesquisas e as iniciativas de Daniel Alves, Moisés Rockenbach, Mariana Valente e Odimar Cardoso. Sugiro também alguns repositórios de ferramentas como o DIRT, Digital Research Tools Wiki, citado anteriormente, e o Programming Historian. Quanto a um debate mais teórico sobre fontes nativas digitais, gostaria de recomendar os trabalhos de Ian Marino, Pedro Teles da Silveira e Thiago Lima Nicodemo, que têm produzido reflexões coletivas e individuais sobre o tema. E por fim, não somente como pesquisador das fontes nativas digitais, mas também por compartilhar os seus textos e os caminhos e descaminhos de um historiador em sua relação com a tecnologia, recomendo, além do trabalho citado anteriormente, as demais reflexões de Bruno Grigoletti Laetano, a quem também devo um agradecimento pela leitura e revisão do roteiro desse vídeo. Muito obrigada!